Oi, gente, eu sou Thaís Albuquerque. Eu sou Tiago Silva e esse é o podcast Tramando. 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 Olá, estamos aqui novamente para mais uma discussão no podcast Tramando. Hoje eu acho que vai ser uma discussão bem forte, muito bonita, muito rica e que vai tocar muitas questões que eu acho que todo latino-americano pensa, né? Talvez. É, a gente vai falar um pouco sobre o trabalho de doutoramento de Thaís, que durante 4 anos trabalhou regimes autoritários na América Latina e como a literatura ela plasma, né, esse traço, digamos assim, da nossa experiência, como a literatura registra esse fenômeno que é tão comum, tão recorrente e que parece que nos compõe enquanto povo, né? Assim, talvez a gente, de tempos em tempos, a gente se depare novamente com essa experiência de autoritarismo e de violência, de desrespeito mesmo aos direitos humanos, e a literatura ela tem uma função muito importante, né? No sentido de repente, ampliar as visões sobre isso, incluir outras vozes, incluir outras perspectivas. E eu acho que Thaís, assim, nesses 4 anos, foi um trabalho que eu acompanhei também muito de perto. Ela construiu um texto incrível que reconta isso de uma forma muito bonita, e fala da experiência do Brasil e de outros países aqui da América Latina também. E aí eu passo a bola para a Thaís. Obrigada, Tiago, pelas palavras, né? O carinho e o apoio à pesquisa. E, assim, a partir do que estás falando, né, dessa característica do autoritarismo presente de uma maneira bem forte na América Latina, a partir, sobretudo, da colonização. Então, o primeiro ato, né, de violência aí, que já tem algumas características que a gente carrega até hoje, né, nessa perspectiva autoritária, opressiva, de violência, né, podemos dizer assim. E de 2015, quando eu pensei, né, trabalhar com regimes autoritários, trabalhar com memória e literatura, trazer uma perspectiva de estudo, né, sobre esse tema a partir da literatura contemporânea, eu fui por muitos caminhos. Eu fui navegando assim, lendo muito literatura. E como, né, estudiosa da literatura, então primeiro a literatura, depois a teoria. Então, a partir da literatura, o que é que essa literatura chama, né? Então, o que é que essa literatura pede como referencial, né, de estudos que podem ajudar a entender o que está sendo proposto. E te escutando falar, eu fui lembrando, né, assim, desde de estudos de Julio Alvarez, e aí a gente tem essa intimidade junto, né, que você também estudou Julio Alvarez, né, há estudos de Pedro Juan Gutiérrez, né, em Cuba, também com características autoritárias, até chegar, né, no final, assim, da conformação do corpus da pesquisa, que eu disse, não, vou pensar nas últimas ditaduras, porque são tantas ditaduras, né? Então, vou pensar nas últimas ditaduras no Brasil, na Argentina e no Chile, né? E aí, com autores específicos da segunda geração. Então, literatura contemporânea, narrativas e autores da segunda geração, ou seja, autores que não viveram enquanto adultos a ditadura. Então, eles estão ali escrevendo a partir da perspectiva da segunda geração, né? Então, ou eram crianças ou nem eram nascidos, né, nos anos ditatoriais. Ô, Thaís, te ouvindo, eu fiquei muito curioso, assim, com muita vontade de entender um pouco mais por que você resolveu se aproximar desse tema. Assim, quais foram as tuas motivações? Porque é um tema tão, assim, que trabalha sentimentos e realidades, assim, tão pesadas, né? Qual foi a motivação? É interessante a tua pergunta e
Eu vou explicar bem seriamente, né? O caminho que eu fiz até chegar ao projeto, que é uma coisa que a gente conversa muito, né, entre as pessoas que estão na ansiedade da pós-graduação, na ansiedade do projeto de pesquisa, e quer montar tudo direitinho, aquele esqueleto bem fechadinho, e depois a gente vai fazendo 500 mil modificações, né, porque planejar é isso, estar constantemente reorganizando esse planejamento. No meu caso, foi muito curioso, porque eu caí de paraquedas em uma disciplina, eu sou professora universitária, e aí uma amiga muito querida, a Ariadne Costa da Mata, né? A Ariadne estudava literatura contemporânea e montou uma disciplina eletiva centrada em literatura contemporânea espanhola e hispano-americana, porque eu trabalho com literaturas hispânicas, né? E aí, quando eu estudei no mestrado, uma escritora galega, né? Uma poeta galega, que tinha uma questão suicida muito forte, né? Rosalia de Castro. Então, a poesia dela era uma poesia muito forte, muito pesada, assim, melancólica, em alguns pontos, né? Principalmente depois do primeiro livro, Cantares Gallegos. E aí, quando acabou o mestrado, eu disse, não quero mais esse negócio de sofrer, não. É porque a gente sofre tanto, né, lendo, e a gente fica imerso naquela literatura. Eu disse, eu quero um negócio bem leve para o doutorado. Então, vou ler outras coisas, estudar outras coisas, e quero uma coisa mais leve, porque passar 4 anos pensando em tristeza, ninguém quer, né? Não vou fazer isso. Só que aí, o que aconteceu? A Ariadne, maravilhosa, competentíssima, fez a disciplina lindamente. O nome da disciplina, só para você sentir como era linda essa disciplina. Novas possibilidades discursivas da literatura espanhola e hispano-americana. Completamente centrado em questões do contemporâneo. Só que a Ariadne engravidou lindamente e precisou pedir licença maternidade. Aí os colegas maravilhosos do meu curso na UEPB olharam para mim e disseram, Thaís, toma esse presente. Essa disciplina voltada para a literatura contemporânea. E eu disse, minha gente, eu não sei se eu tenho condições, não. Não sei se eu tenho bagagem no sentido de leituras, no sentido de poder desenvolver essa teoria de maneira mais aprofundada para discutir com os alunos. E fiquei muito receosa de pegar a disciplina, mas, ao mesmo tempo, aceitei o desafio e disse, vou entrar nessa história de literatura contemporânea, de América Latina, de uma maneira muito forte. E fui-me embora. E me encantei completamente por algumas características desse contemporâneo, né? Que um dos pontos é exatamente escritas do eu. Dentro de escritas do eu, autoficção. Então, eu li muitos autores durante, né, essa organização da disciplina e durante os semestres que eu passei com a disciplina, que eu não larguei mais, depois a Ariadne voltou e a gente ficava revezando a disciplina e se ajudando também, né, nesse processo. E logo depois a gente montou um grupo, que inclusive você está nessa criação desse grupo, né, que é o grupo de estudos em literatura e crítica contemporâneas, o GEL. Então, desde então, só tem agregado mais pessoas para a discussão sobre literatura contemporânea. E eu ainda não terminei de responder a pergunta. Eu posso continuar? Porque eu estou sendo muito... Pode ir. Como é que eu posso dizer? Prolixa, né? Eu falo muito, minha gente. Aí, Tiaguinho, você tem que dizer assim. Eu estou gostando. Eu estou gostando de saber as histórias, o caminho, o percurso. Então, tá certo, eu vou contar. Então, eu me apaixonei por essa parte da autoficção, né? Essa ideia de uma escrita em primeira pessoa, de narrativas que trazem, né, algumas vezes, o personagem principal, o personagem narrador protagonista, tem o mesmo nome do autor. Né? E aí você fica naquela... Isso é autobiográfico? Isso é ficção? O que ele está falando, ele viveu? O que ele está falando, ele criou? Em que medida ele criou? O que é verdade, né? O que é que não é, né? Que está em outro tipo de referência, vamos dizer assim. E aí pensei muito assim, em vários escritores, né? E, por exemplo, um dos autores que mais me chamou a atenção na época era Mário Lebreiro, que tem uma escrita, El Discurso Vacío, La Novela Luminosa, que é um autor uruguaio, e
você diz, ele está falando de quê? Assim, parece que não está falando nada com nada, ou tá construindo toda uma obra a partir de assuntos cotidianos e tal, e você fica com aquilo, assim, mas por que isso é tão interessante? Ao mesmo tempo que eu não consigo largar essa obra, né? E ele está conversando de quê, né? Ele está conversando de água e eu estou achando bem bom. Como é isso? Então, foi me interessando muito essa narrativa. E aí fui descobrindo outros autores, Pedro Juan Gutierrez, Alejandro Zambra, né? Que são muito aí pensados no contemporâneo. E eu fui para o doutorado pensando em Pedro Juan Gutierrez e Alejandro Zambra, um romance de cada um romance autoficcional de cada um. Que tem as características do autoritarismo, mas trazem de uma perspectiva, podemos dizer assim, menos, mais ou menos, né? Menos explícita sobre, por exemplo, tortura, sobre, por exemplo, características de desaparecimento, né? Então, são narrativas que tratam o tema a partir das entrelinhas, a partir do silêncio, a partir de uma série de fatores que também têm a ver com regimes autoritários. E aí, meu orientador, muito sabiamente, disse: Cuba tem suas especificidades dentro da América Latina. Pode ser complicado juntar Cuba e Chile aí como se fossem muito semelhantes. Pode ser interessante trazer mais para o Cone Sul, né? Trazer mais para uma realidade aqui da América do Sul e pensar Chile, Argentina e Brasil. Vá vendo aí possibilidades. Né? E aí foi crescendo a tese. E depois eu vou comentando mais pontos. Ô, Thaís, mas no caso, todos os textos que você, não somente antes da tese, mas que você estudou ao longo do processo de composição do seu trabalho, né? Eles são textos marcados por essa característica, pela autoficção, tipo, que fica textos que deixam, digamos assim, que misturam realidade e ficção, o que é isso? A ideia inicial era essa, trabalhar com narrativas autoficcionais. Mas, depois, né, eu disse, não vou, como é que eu posso? Limitar a essa perspectiva autoficcional. Até porque há características específicas aí nessa classificação, né, essa rotulação, que seria uma narrativa autoficcional. Né, como seguir aí esses parâmetros que alguns teóricos vão dizer, né? Para ser autoficcional precisa dessa homonímia, né? Então o protagonista precisa ter o mesmo nome do autor, né? E algumas narrativas não têm isso. Ou ser como é o nome que diz quando não tem o nome? Quando não tem o nome explícito, como é que se diz? Anônimo. Né? Ou o protagonista é anônimo, porque isso pode se aproximar mais do autor. Questões como essa. Só que aí, aos poucos, eu fui me encontrando com outras narrativas que eram muito interessantes. Não cumpria, né? Alguns autores e algumas narrativas que não cumpriam exatamente isso que a gente vai chamar de narrativa autoficcional. Então, por exemplo, na minha tese, eu analiso Azul Corvo, de Adriana Lisboa, que é uma narrativa em primeira pessoa, mas a protagonista, a narradora, não tem essa relação autoficcional explícita com a autora. Ao mesmo tempo que há características biográficas da autora que a gente pode considerar que aparece na obra, né? Então, essa personagem imigrante, né? Essa mulher brasileira que está morando nos Estados Unidos. Então, tem algumas características, mas não necessariamente pode ser classificada como autoficção. Entendi. E aí, no caso, você fez essa opção pelo Cone Sul, optou também por sair desse rótulo, né, de autoficção. E quais foram os outros elementos que você utilizou para ir costurando o trabalho? Eu sei que, por exemplo, a memória, né, a história e a relação com a literatura são coisas muito definidoras assim do trabalho que você fez. O que é que seria? Como é que você vê memória, né? O que é história? Quais seriam as diferenças entre essas duas coisas? E como a literatura participa disso? Durante a pesquisa, eu fui muito alimentada pelos colegas de história, da história, né, de maneira geral. As discussões de memória. Memória é um campo que tem
inúmeros teóricos. Então, esse é um ponto. Então, estudar memória é você abrir um universo imenso de possibilidades teóricas, de conceitos, de perspectivas para pensar memória. E isso me angustiava um pouco ao início, porque eu dizia ao meu orientador, cor de viola, né? Eu disse, eu vou fazer uma salada teórica, vou sair misturando todo mundo, eu estou com medo de não fazer uma discussão coerente, clara, né? E ele, muito sábio, uma vez mais, né, disse, Thaís, não, você tem que observar o que é interessante de cada teórico que você está lendo para a discussão que você quer propor. Então, parte da literatura e vai vendo aí o que é que cada teórico diz, o que é que cada teórico pode contribuir para a reflexão que você quer fazer. Ou seja, liberdade, para mim, foi maravilhosa, né, essa orientação. E um dos pontos que também está muito presente, eu não disse, mas o meu querido orientador disse, valendo literatura, valendo narrativas. E até concluir minha pesquisa no ano passado, no começo desse ano, né? Mas a escrita mesmo eu concluí no final do ano passado. Eu li 40 narrativas, né, do Brasil, Chile e Argentina, dos últimos 25 anos. Então, centradas na segunda geração, na geração dos filhos. E um dos pontos, para entrar no corpus de análise específico, eu queria narrativas que não se centrassem, como é que eu posso explicar isso? A narrativa precisava trabalhar com aspectos da recordação ou da lembrança. E qual é a diferença aí dessa recordação, lembrança? Né? Então, as narrativas, esses narradores, se situavam no presente, falando do passado ditatorial. É diferente de algumas narrativas clássicas e muito importantes, né, dessa literatura, mas que se situam nos anos 60, nos anos 70, que estão com a trama naquele universo temporal. Então, me interessou as narrativas que fazem sobreposição de tempos, né, que ora estão ali pensando e construindo sobre aquele passado, mas que estão se relacionando permanentemente com o presente. E aí é uma das questões dos estudiosos da memória, né? Quando a gente pensa memória, a gente não está pensando só passado, a gente está pensando passado, presente e futuro. E aí tem eu adoro começar as minhas... Você quer falar, Tiago? Eu acho que eu não entendi, não, hein? Voltando para a ideia de memória, né? Então, a primeira coisa, no caso, é que as obras que você selecionou, elas são obras que vão pensar esse passado, né? Só que a partir do presente. E memória, agora. Memória. O que é que seria? Como é a memória? O que é a memória? O primeiro ponto você entendeu, explicou direitinho, né? Então, são narrativas que estão nesse presente pós-ditatorial. Então, são narrativas que se constroem ali nos finais dos anos 90, início dos anos 2000. Tem narrativas muito recentes, né? 2016, por exemplo, 2017, muito recentes mesmo, que acabaram de sair. Eu disse, venha cá, que eu quero falar com você e quero pensar sobre você, né? Assim, o cúmulo do contemporâneo. E, então, são narradores. As tramas dessas narrativas, né, trazem uma sobreposição de tempos. Então, são personagens narradores que estão nesse presente pós-ditatorial e que querem pensar sobre esse passado da ditadura, em diferentes graus, em diferentes medidas, com diferentes características. E aí, a outra pergunta que você fez sobre memória, que eu estava explicando, né? Então, quando a gente pensa memória, a gente não está pensando simplesmente passado. Algumas pessoas têm essa ideia. Pensar memória é pensar passado. De jeito nenhum. Pensar memória é pensar em uma trama, é pensar em nós, que algumas vezes não tem vínculos tão explícitos. Então, você diz assim, não sei de onde veio isso, não sei por que eu estou fazendo isso, não sei por que determinada atitude nesse presente, não sei por que temos o atual presidente do Brasil. Se você for para a memória, você vai entender direitinho. Né? Então, esse passado autoritário, esse passado com características, né, principalmente no caso do Brasil, né, que a gente tem pensar memória é pensar, por exemplo, a partir de ditadura, em traumatismos da memória coletiva. Então, é um termo... vários autores vão falar sobre isso, mas um dos mais famosos é Riquet, né, Paul Riquet.
E ele diz que existem traumatismos da memória coletiva que podem ser pensados, né, na sua necessidade de luto. Então, depois de um traumatismo, é importante que essa sociedade viva o luto. E o que é viver o luto? É olhar para a dor. Você precisa olhar para a dor, você precisa acolher essa dor e você precisa elaborar. E essa elaboração precisa vir do coletivo, tem que ser construída socialmente. Infelizmente, isso foi algo que o Brasil não fez. Então, existe uma atitude de apaziguamento, no caso da última ditadura brasileira. Da última e da primeira também, né? Se a gente pensar na primeira ditadura do século XX, né, de Getúlio Vargas. Então, tem uma política, que também é uma política relacionada à memória, que é uma política do esquecimento. E aí o esquecimento como um trabalho de memória muito bem construído no Brasil. Entendi. Então, no caso, pensar esse passado traumático, que foram esses períodos autoritários, ou esse último período autoritário no Brasil, pensar isso a partir do presente é pensar memória também, não é isso? Absolutamente. E as narrativas trazem esses vínculos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas duas narrativas brasileiras. Eu estou falando mais das narrativas brasileiras, mas depois a gente pode conversar mais sobre as outras, Chile, Argentina. Então, no caso das duas narrativas brasileiras que eu analisei, Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, e Azul Corvo, de Adriana Lisboa. Em ambos os textos, trabalham com essa ideia de atualização da lógica ditatorial no presente. Então, trabalham sobre como, em nenhum momento da história do Brasil, da Argentina, do Chile, da América Latina, né, dos Estados modernos, houve aí essa organização nacional sem violação aos direitos humanos. Então, houve realmente um período que a gente não tinha nenhum tipo de violação aos direitos humanos. O Brasil é o único país da América Latina que mata mais na democracia do que matou na ditadura, que é um dado impressionante. Então, que polícia é essa que nós temos? A nossa polícia militar, que é completamente assassina. Como é que pode matar dessa forma? E algumas pessoas defendem, dizem que é isso mesmo. Então, a gente viu isso nas últimas eleições, né? Bandido bom é bandido morto. Isso é uma lógica autoritária, né? Isso é uma lógica da ditadura. Então, vamos resolver os nossos problemas como? Matando. Como é que eu vou lidar com o meu opositor? Matando. Entendi. Ô, Thaís, você falando agora e eu pensando aqui, lembrando, na verdade, de um filme que eu vi sobre um campo de concentração que foi construído, eu acho que na seca de 1915, no Ceará, né? E esse campo de concentração, ele reunindo as pessoas que migravam para Fortaleza, né? Eles impediam que essas pessoas chegassem até Fortaleza e as pessoas foram mantidas assim durante alguns anos nesse lugar. Então, esse filme, essa história eu não conhecia, mas tipo, quando eu tomei conhecimento e pensando também sobre essas coisas que a gente conversa de vez em quando, né? Mas me veio a sensação de que tipo essa violência, esse desrespeito aos direitos humanos é como se fosse um traço, né? Um traço da nossa personalidade enquanto país, né? Tipo, e essa violência ela se repetisse de diferentes formas em vários momentos da nossa história. E aí eu sempre consigo fazer uma conexão entre esse campo de concentração e depois esse período de ditadura que a gente viveu e de repente esse período que a gente está vivendo agora. Então, isso também seria uma espécie isso revelaria, no caso, a nossa tentativa de apagar esses traumas que a gente viveu, ou essa indisposição de olhar para a dor. Tipo, eu não olho para a dor e aí eu deixo que o trauma, que a violência, ela continue se repetindo no tempo. A partir da tua pergunta, né, e pensando, acho que é importante marcar, a gente está aqui pensando a América Latina, mas a gente sabe que, por exemplo, as violações de direitos humanos, a tortura, acontecem em qualquer parte do mundo. Só que há alguns países e há algumas realidades que vão justificar isso de uma maneira mais clara. Então, há um tipo de justificativa, uma lógica da tortura, né? Ou, nesse sentido, né, dos estudiosos também de memória relacionada a trauma e relacionado à tortura ou a violações sistemáticas dos direitos humanos, como
como eu posso dizer, um tipo de legalidade, que é isso que acontece na ditadura, né? Então, se legaliza a violação aos direitos humanos. Então, eu vou tentar pontuar algumas coisas. E, por exemplo, né, a discussão em si sobre direitos humanos e Declaração Universal dos Direitos Humanos, que aparece em um momento muito específico, né, pós-Segunda Guerra e pós-Shoah, né? Então, após toda essa questão da perseguição aos corpos judeus, ciganos, deficientes, né? Então, todas essas pessoas que estavam ali na mira do nazismo, e essa ideia de higienização social, que eu acho que é o que você está trazendo com essa memória do Ceará. Então, qual é a proposta desse campo de concentração no início do século XX? A proposta, a lógica de quem estava por trás dessa política é a higienização social. Então, como é que eu vou acabar com as pessoas miseráveis que, nessa perspectiva, estão causando um ônus à sociedade? Matando. Então, eu vou acabar matando. Não há uma perspectiva de inclusão. Não há uma perspectiva de vamos resolver questões sociais juntos, buscando a melhoria de todos. Não. A perspectiva é dizimação. E era um pouco a perspectiva de higienização, era um pouco não, é a mesma lógica dos nazistas, no começo do século XX também, só que na Alemanha. Né? Então, quando eu digo a Shoah, eu estou falando dessa perseguição dos nazistas, né, sobretudo aos judeus, étnica com relação aos judeus, mas também com relação aos ciganos, com relação aos homossexuais, com relação aos deficientes físicos. Então, essa é a ideia de uma raça superior que merece tudo, enquanto tem uma outra raça que merece ser dizimada. Quando a gente pensa na realidade da ditadura, não é uma questão específica de uma raça, é uma questão do corpo que se revolta. Então, o corpo do subversivo é o corpo que não se conforma, é o corpo que diz não a essa política de opressão. E por isso ele, na lógica ditatorial, merece ser assassinado, merece ser torturado. Né? Então, eu estou dizendo merece no sentido da lógica ditatorial, né? Isso dá a permissão. E a gente pode pensar que é uma discussão que pode ser vista de forma espantosa por alguns, mas logo depois do 11 de setembro, né, em 2001, a queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, houve uma ampla discussão internacional sobre o direito à tortura. Quem são as pessoas ou quem são os países que podem torturar? Enquanto que outros corpos, que outras identidades, que outras pessoas podem ser torturadas. Então, fazem como uma escala de humanidade, né? Os mais humanos para os menos humanos, e isso justifica a violação sistemática aos direitos humanos e a tortura. Entendi. Mas no caso da ditadura, embora a lógica seja um pouco diferente de, né, o corpo que se rebela, o corpo que não aceita aquela ordem que está sendo imposta, a gente pode pensar também que determinados grupos sociais, eles vão sofrer mais violência do que outros, né? E aí, lendo tua tese também, eu descobri, por exemplo, que os povos indígenas, os ameríndios, que foram violentados e desrespeitados durante o período da ditadura aqui no Brasil, eles não têm nem sequer a possibilidade de ser considerado, ser contabilizado enquanto vítima, né? Porque a gente faz uma separação, tipo 500, eu não lembro exatamente o dado, mas tipo, são 500 pessoas vítimas da ditadura e não sei quantos índios, o que mostra, de novo, o quão violento nós somos. Tiago, o número que você se refere da computação aí da Comissão Nacional da Verdade, que diz que tivemos 434 vítimas da ditadura, né? Diretamente dos desaparecidos e mortos da ditadura brasileira, 434. E é um número que me surpreende muito, porque quando você estuda ou você vai para a Argentina, para o Chile, visita os lugares de memória, né, os espaços da memória na Argentina, no Chile, tem em todo canto, você vê cartazes, você vê pichado nas ruas, você vê essa relação, no caso da Argentina, de 30 mil mortos e desaparecidos, né?
No caso do Chile, 30 mil também, o Chile diz, né? Os estudiosos dizem, o Chile deve ter sido uns 15 mil, a Argentina, 30 mil, realmente 30 mil, né? E a Argentina teve cerca de 6, 7 anos de ditadura. O Brasil teve cerca de 20 anos de ditadura. Então, como computar 434 mortos, né? Desaparecidos e mortos apenas? Era algo que eu me perguntava permanentemente e saí perguntando para o universo, né? Os professores de história, os professores de direito, eu disse, como é esse número? Como chegaram a esse número? Porque eu acho que nem em situações, em uma democracia, mesmo em uma situação democrática, deve ter um número maior de vítimas assassinadas pelo Estado brasileiro em 20 anos. Então, eu estava meio inconformada. E aí, o ponto foi a militância. Então, eles consideram como vítimas, né, essas pessoas assassinadas relacionadas diretamente com uma militância ou com uma atuação política específica, né, ou que houve uma comprovação. Como provar, né, como ter uma documentação para provar esse desaparecimento quando a ditadura tinha os mecanismos para apagar essa documentação. Então, é bem específico o caso da Comissão da Verdade no Brasil, mas a estimativa é que entre camponeses e indígenas, cerca de 8 mil camponeses e indígenas foram assassinados, né, na época durante o período, né, ditatorial no Brasil. E houve uma perseguição direta, né, aos indígenas e aos camponeses. E um documentário que tem na Amazon deixa isso muito claro. E está completamente relacionado ao que a gente vinha discutindo sobre memória. O documentário chama, para quem tem interesse de ver, Aikewara. É sobre o povo Aikewara e a relação que se estabeleceu entre esses indígenas e como é que eu posso dizer? A investida do governo ditatorial de aniquilação da guerrilha do Araguaia. Porque foi exatamente isso, né? Mandaram 5 mil homens como é que eu posso, das forças militares para perseguir cerca de 60 militantes. Né? Então, eles chegam, né, nessa região do povo Aikewara e invadem a aldeia. Os militares invadem a aldeia e obrigam os indígenas a servir de guia, orientar, obrigam os indígenas a, de alguma forma, como é que eu posso dizer? De alguma forma, auxiliar nessa permanência deles naquele território que eles não dominam. E depois, o que é que se cria como narrativa dessa situação? Os Aikewara serão considerados contrários à guerrilha. Então, os Aikewara foram e lutaram com os militares contra a guerrilha do Araguaia. Então, se cria uma narrativa que trouxe muito sofrimento para a aldeia, porque a comunidade, né, da região começou a ver com certa perspectiva os indígenas, e os indígenas entram nessa narrativa histórica, né, como vilões, né, como apoiadores do regime militar. E o que é lindo desse documentário, né? Eu chorei muito, porque não tem como não se emocionar. São várias gerações da aldeia, da comunidade indígena, que vai dar o depoimento. Então, primeiro, assim, os mais velhos dizendo, eles chegaram perguntando para a gente sobre os guerrilheiros, mas não sabia de nada dos guerrilheiros. A gente sabia que tinha um povo lá que estava cuidando dos dentes, que estava prestando serviço de saúde, que estava querendo aprender algumas coisas de agricultura. Então, eles não relacionavam o tipo de militância que estava sendo feito com nada de guerrilha, como é que eu posso dizer, de questão armada, né? De uma resistência armada. Eles não relacionavam com nada disso. E não estavam também imbuídos nessa lógica do que seria a ditadura em grandes centros urbanos. Né? Então, eles estavam vivendo de outra perspectiva. Tinham uma relação, sim, né, com esses militantes, mas não viam como militantes. Né? E os militares não entendiam isso. Então, há aí também um evidente choque cultural. Né?
uma evidente questão ali de falta de respeito pela forma de entender e de existir do outro. E aí os militares invadem a aldeia, os indígenas começam a se relacionar com esses militares, aumenta muito a questão das doenças, muitos indígenas morrem, né, porque o contato com esse homem branco que traz, normalmente, né, muitas doenças e muitas dificuldades. Os militares, para obrigar que eles auxiliassem nesses deslocamentos e tal, para perseguir os militantes, eles prendem a alimentação dos indígenas, né? O barracão de grãos e tudo isso. Então, os indígenas acabam sendo reféns também dos militares. E aí, chegou um momento que a aldeia, que era muito maior, acaba com pouquíssimos indígenas, porque muitos acabam morrendo. E aí, a maioria que consegue sobreviver são mulheres, alguns homens mais velhos, alguns homens, né, e crianças, sobretudo. E é na perspectiva de memória. Então, com o documentário, né, esse documentário, o que foi que os indígenas conseguiram? Eles se inscrevem nas batalhas de memória. Então, tem uma teórica, Elizabeth Gellin, que ela escreve sobre os trabalhos de memória. Né? Então, como a gente pode ver o trabalho com a memória, a relação com o trauma, a elaboração desse trauma de uma maneira ativa. E isso pode ser construído tanto individualmente quanto coletivamente. E o exercício que o documentário mostra da comunidade indígena é como eles trouxeram os traumas desse período da ditadura, dos militares, convivendo com eles, das mortes ocasionadas, das violações ocasionadas, da ideia de serem vistos como vilões, né, por algumas pessoas e terem essa narrativa construída pelos militares. Aí, o que é que eles fizeram? Eles construíram um relatório para entregar para a Comissão Nacional da Verdade e também esse documentário que conta a história deles a partir do ângulo deles, a partir das perspectivas e vivências deles. Então, eles se inscrevem aí nessa batalha de memória e dizer, eu quero contar sim, eu estou reelaborando, eu preciso dizer que isso não ficou lá na época da ditadura, isso tem acompanhado as diferentes gerações da nossa aldeia. Então, essa criança que está nascendo agora, né, esse jovem que está casando com 20 e poucos anos, né, o documentário mostra um casamento indígena, se ele sabe do que a gente passou, ele sabe do que a gente sofreu. Pensar sobre esse exercício de memória entre as gerações, né, de pós-memória, de como esse trauma coletivo não ficou simplesmente no passado. Ele está sendo aí, né, passado de geração em geração e traz seus malefícios, né, suas mazelas até o presente. Isso precisa ser reelaborado, né? Isso precisa ser elaborado coletivamente para aprender a lidar, a trabalhar com essas questões e buscar alternativas do presente, buscar alternativas que dizem das necessidades do presente. Nesse sentido, tem muito a ver com o que a gente considera, a gente chama de temporalidades da memória, né? A gente e os estudiosos da memória. Então, aquele fato histórico que aconteceu em determinado momento, esse referencial objetivo, ele não necessariamente vai ser lido da mesma forma em diferentes tempos, né? Então, durante a ditadura, o que estava acontecendo era lido de uma forma pelas pessoas que ali estavam. 10 anos, 20 anos depois da ditadura, isso já pode ser lido de outra forma. Isso já pode aparecer no presente de outra forma. Hoje, 50 anos depois, né, no caso da ditadura brasileira, isso também, pelo nosso presente, que está fortemente autoritário novamente, traz algumas necessidades, né, de revisitar, de voltar aí para esse olhar sobre o passado e buscar novas perguntas, não só novas respostas. Porque isso é muito importante. Thaís, então eu fiquei com vontade de comentar duas coisas. Primeiro, voltando para a questão das vítimas, né? Quantas vítimas a gente teve no regime ditatorial aqui no Brasil? E aí, em relação aos indígenas, que você mencionou o número, eu fico pensando que é bem importante entender também a vítima, não somente aquela que foi afetada diretamente, né?
não somente quem foi morto, mas também as pessoas que continuaram existindo em uma realidade completamente desestruturada por essa outra ordem que invadiu e que usou o corpo dos indígenas como arma, né? Então, há uma desestruturação do modo de viver e existir dessas comunidades, e eu acho que essa narrativa que você apresentou, ela fala um pouco disso também, né? De como eles tentam reconstruir seus saberes, sua cultura, suas práticas e existir de uma forma ou tipo com menos efeito dessa violência e desse trauma que eles viveram no passado, né? E aí venho para minha segunda questão, que no caso a memória ela seria isso também, né? De como o nosso passado traumático, como as nossas experiências, não somente individuais, mas coletivas, elas vão afetar a nossa vida presente, como elas passam a funcionar e a motivar ações, a participar da nossa agência mesmo, né? No tempo presente. Aí outra coisinha que eu fiquei pensando aqui na tua fala, eu estou me sentindo completamente borbulhando assim de ideias. É que tipo a gente pensa o autoritarismo geralmente quando a gente está pensando sobre quem nos governa, né? Tipo quem nos governa. Mas eu acho que a gente pode pensar o autoritarismo também nas relações interpessoais, né? E como essa tendência ao autoritarismo que a América Latina tem, como essa tendência se realiza também nas relações entre as pessoas, né? Na manutenção de comportamentos muito autoritários, de tentativa de controle, de mandar no corpo do outro, de dizer onde o outro pode estar em determinado momento, né? E, por exemplo, quando a gente pensa nas questões étnico-raciais aqui no Brasil, o corpo negro, ele mesmo no período democrático como que a gente vive, ele continua sendo fortemente controlado, né? Tipo, no sentido de não poder estar em qualquer lugar, a qualquer hora, porque pode ser violado, pode sofrer uma violência do Estado, inclusive, né? Voltamos, né, para a questão do nosso passado colonial, do nosso passado autoritário, e como isso tem uma mesma lógica, né? Segue uma trama, mas ele é permanentemente atualizado. É como se essa lógica estivesse sendo atualizada nas relações macro e micro, né, da sociedade. E como, por exemplo, tem algo que eu adoro e que eu quero colocar, tem muitas coisas que eu quero sair colocando por aí no mundo. Eu tenho um projeto na minha cabeça, que é em cada obelisco sair colocando um monte de conchinha assim, como se fossem vaginas, né? Porque tem muito obelisco no mundo. E Recife, essa cidade que eu amo, tem um super obelisco, né? A Pica de Brenan, que é muito conhecida, internacionalmente conhecida, e que o obelisco é essa imagem também, né? Do patriarcado, de uma ideia de opressão, dessa ideia de penetração nem sempre bem-vinda, né? Que pode ser uma penetração cultural, que pode ser diferentes formas de ferir o outro, né? Esse obelisco que pode ser essa espada também que fere o outro. Então tem a lógica colonial de diferentes formas. Outro ponto que eu queria colocar nas paredes do Brasil, em todos os lugares, e que eu via muito na Argentina e no Chile, é o pessoal é político. O pessoal é político. O pessoal é político. Porque eu precisei assim sair do Brasil para ver isso de uma forma tão clara, né? Por ser atravessada por essa ideia. Porque muitas vezes a gente pensa política só na hora de votar e projeto de governo. Não, política é onde eu vou comprar o pão. Se eu vou comprar nesse supermercado estrangeiro ou se eu vou comprar na padaria aqui da esquina. Isso é uma decisão política, né? Então, se eu vou sair de casa como mulher negra usando meu batom vermelho ou se com medo do que o povo vai falar, eu vou sair de uma forma mais recatada. Isso é uma decisão política, né? Então, tem várias formas de a gente entender essa perspectiva política a partir de escolhas cotidianas, né? E também exercitar perspectivas menos autoritárias, né? Perspectivas relacionadas a uma forma de respeito
da forma de pensar, de falar, de existir, de entender o mundo, não só minha, mas das outras pessoas que eu convivo em sociedade, ou em contato com outras sociedades e outras comunidades com outros valores. Acho que é bem pertinente, né, as colocações que você fez. Eu queria, só para não deixar solto a questão do documentário indígena, eu queria costurar com uma das obras que eu analisei durante a pesquisa de doutorado, que é Azul Corvo, e ela traz a perspectiva sobre a guerrilha do Araguaia, né? Ela traz essa perspectiva sobre essa ditadura que não foi vivida, que não foi vivenciada nos grandes centros urbanos, que está lá no norte do país e que, por isso, muitas vezes, não tem tanta divulgação, não é tanto discutida. Se bem que, de maneira geral, o tema da ditadura e das ditaduras brasileiras ou das ditaduras da América Latina precisam ser mais discutidos, mais falados, mais pensados, mais ressignificados no Brasil de forma geral. Mas eu queria ler um trechinho que eu acho que diz muito sobre essa memória entre as gerações, então sobre essa necessidade de conhecer mais sobre o passado de outra pessoa e de alguma forma ser imbuído por essa memória, e relacionar com um trechinho também sobre a opressão dos militares no Araguaia. Então, como foi avassaladora, né, uma perspectiva de dizimação. Cito Adriana Lisboa, Azul Corvo, página 115. Fernando saiu de casa e foi estudar técnicas de guerrilha em Pequim. Depois se mudou para a base guerrilheira do Araguaia. Isso aconteceu 2 décadas antes do meu nascimento. Você está mesmo querendo falar desse assunto? Eu estava. Queria saber tudo o que tinha acontecido com ele. Queria ver aqueles dias fantasmas do seu passado na minha frente, diante dos meus olhos. Queria saber se os fantasmas de fato assombravam ou se eles apenas eram fantasmas por falta de alternativa. Eu estava mesmo querendo falar daquele assunto. Muita gente não estava. Era um assunto que ficava melhor fora da história oficial. Mas a dúvida, às vezes, rói como um bicho. Eu acho esse trecho bem interessante de Adriana Lisboa, porque ela fala sobre essa necessidade, né, de saber. Eu quero saber. Muita gente não quer saber, mas eu quero saber. E aí é uma filha falando com o pai e querendo saber sobre a vivência dele na guerrilha do Araguaia. Né? Em outro trecho da obra, ela explica como foi essa perseguição, tortura e assassinato, né, que ocorreu no Araguaia. E aí eu queria ler, e depois eu quero saber o que é que tu achas, Tiago, e o que é que tu podes contribuir também para a discussão. Adriana Lisboa, Azul Corvo, página 217. Os 5.000 homens das Forças Armadas caçavam algumas dezenas de guerrilheiros na mata. Eles agora também já sabiam que os comunistas treinavam estratégias de sobrevivência na selva, aprendendo a se orientar pelo sol, pelas estrelas, pelos acidentes geográficos. Chico não estava a par desses números, nem de que os guerrilheiros presos passavam todos pelo pelotão de investigações criminais em Brasília. Era um lugar onde as torturas físicas e psicológicas tinham se aperfeiçoado bastante. Os torturadores tinham diplomas de pós-graduação para arrancar confissões. E, afinal, não se conseguem com bombons. Homens e mulheres nus e encapuzados iam para o pau de arara. Sofriam afogamentos. Levavam choques elétricos, inclusive nos órgãos genitais. Os brasileiros, as brasileiras, sabem, a maioria, né, sabe disso, sabe que isso ocorreu. E algumas pessoas ainda acham, ainda defendem que ocorreu porque era terrorista. E que por ser terrorista pode ser submetido à tortura. Essa é a grande sacada da lógica autoritária. Thaís, pensando aqui sobre tudo isso, assim, primeiro impactado, né? Queria dizer que eu estou bem impactado com o texto de Adriana Lisboa. É muito forte você escutar relatos assim e pensando também no que você disse, né? Que esse trabalho com a memória ele é essencial para repensar a própria história nacional, o próprio futuro, né? Para se reposicionar em relação à existência, para a gente individualmente e para a gente enquanto país também.
Aí eu fico pensando como essas experiências, como a experiência a experiência do documentário e agora de Azul Corvo, como esse trauma do passado vai afetar de formas diferentes essas pessoas, né? Tipo, primeiramente, os indígenas que têm o seu modo de existir completamente desregulado, e depois, pensando na narrativa de Adriana Lisboa, como a vida da personagem que foi vítima de tortura e a vida dela, né, que é filha de Fernando, no caso desse homem vitimado pela ditadura, como a vida deles é afetada também por essas experiências que aconteceram anos e anos atrás, porque eles vivem completamente desterrados, né? Tipo, eles vão viver em outro lugar, talvez eles não tivessem, talvez isso não tenha sido uma escolha, mas uma obrigação, assim, uma forma de continuar vivo, né? E isso acaba determinando mudanças na vida, na lógica da vida, que não necessariamente foram mudanças planejadas ou desejadas, né? E aí eu chego no ponto que eu queria falar agora, que é, tipo, se a gente entra em contato com essa dor, se a gente faz esse trabalho de memória ou não, como essas mudanças ou essas formas diferentes de lidar com o trauma, eles vão afetar o futuro. Qual é a relação do trauma do passado com o futuro? Porque eu acho que no presente fica bem evidente as duas narrativas, né? Tipo, elas, tanto o documentário quanto o texto de Adriana Lisboa, deixam muito evidentes como o presente dessas pessoas é afetado por essa experiência passada. E o futuro? É interessante, gosto, né, dessa colocação que você traz. E eu vou começar citando um lugar de memória, né, um espaço da recordação. No Chile, assim que o estabelecimento da ditadura de Pinochet, a última ditadura, foi extremamente violento, né? Então, se bombardeia o Palácio La Moneda, se mata o presidente eleito, Salvador Allende, né, que sai morto, né, do palácio, e começa uma série de assassinatos e prisões em massa, assim, né? Tão forte foi essa quantidade de prisões que um dos lugares onde levaram as pessoas presas, né, os detidos, dos primeiros dias da ditadura chilena, foi o Estádio Nacional. Então, colocaram os presos num estádio de futebol, né? Então, em um super estádio. E o que é, assim, que a gente pode pensar em política de memória, né? Hoje, se você for em Santiago, você pode visitar o Estádio Nacional, que continua funcionando como um espaço do futebol, mas você pode visitar, recorrer todo o espaço, sabendo de detalhes, sabendo de informações sobre o que aconteceu ali durante a ditadura. Né? Quem esteve ali, quais foram as pessoas, quantas pessoas, o que aconteceu, como foram torturados, inclusive militares brasileiros que foram para o Chile ensinar técnicas de tortura. Então você vai sabendo uma série de detalhes. E mesmo se você não quiser saber, você entra no estádio para ver uma partida de futebol e tem um letreiro iluminado dizendo a você: um povo sem memória é um povo sem futuro. Um letreiro iluminado. Então, qualquer pessoa no mundo que estiver vendo aquela partida que está acontecendo no Estádio Nacional do Chile, e qualquer pessoa que passar por ali e quiser vivenciar aquele espaço, vai conectar o seu presente com aquele passado e vai pensar sobre isso, né? O que é esse futuro que ele está falando? E eu estou dando esse exemplo porque eu acho que é bem emblemático de uma ideia. Se eu não sei qual é a minha história, se eu não sei pelo que passaram meus pais, se eu não sei pelo que passou em uma perspectiva coletiva o meu país, eu vou continuar reproduzindo a mesma lógica sem nenhum tipo de consciência e elaboração. Porque algumas vezes é isso, é a naturalização da violência. Então, no Brasil, existe uma naturalização da violência contra os corpos negros, contra os corpos indígenas, contra os corpos LGBTQI+, né? Para citar alguns desses corpos que são permanentemente perseguidos. Então, o que é que justifica a polícia militar metralhar um carro de uma família?
O que justifica é que é uma família pobre e negra. Aquele corpo negro, né, não precisa nenhum tipo outro de tratamento nessa lógica. Ele pode ser assassinado. Né? Aquele corpo indígena pode ser violado. Aquele corpo da mulher que está voltando de 11 horas da noite do trabalho e que está ali passando pela rua pode ser violado. Né? Então, é a lógica dos corpos que são vistos como pessoas, que são vistos como humanos, e os corpos que não são vistos como sujeito, que não são vistos em suas particularidades, que não são vistos em sua humanidade. Então, a gente pode pensar, o estupro tira isso, né? O estupro tira essa característica humana de sujeito, de valores, por exemplo. E aí eu acho também que é interessante a gente pensar como a gente pode conectar essa experiência de violência, tipo o fato de um carro com uma família negra ter sido metralhada, né, o assassinato de pessoas negras porque estão com guarda-chuva, porque estão com garrafa, como isso se relaciona com o nosso passado traumático, né? Com a experiência, a polícia, no caso, como sendo uma espécie de releitura do Capitão do Mato, ou da pessoa que era responsável ali pelo controle e pelo ordenamento que podia desrespeitar e violar os corpos de outras pessoas, né? Então, como a gente não pensa sobre os efeitos desse trauma na nossa realidade, a gente continua aprisionado aí dentro dessa dinâmica de repetição, né? E a gente fica repetindo de outras formas, mas recriando aquela mesma experiência. Sim, sim, sim. A possibilidade, né, de um trabalho de pós-memória, de trabalhos de memória, de ressignificação desse passado traumático, passa necessariamente pela construção de outro futuro possível. Né? Então, qual é o futuro que a gente quer construir, né, entendendo esses traumas, acolhendo esses traumas, né, entendendo como parte constituinte da nossa formação, né, seja como indivíduos, seja como coletividade. E aí eu acho que quem faz um trabalho muito bonito com relação, assim, devastador, né, duríssimo, mas extremamente bonito, é a literatura argentina. Como a literatura argentina traz respostas, perguntas, reelaborações sobre a dor, como ela consegue olhar de uma forma tão crua, tão verdadeira para essa dor, como ela vai lá, catuca mesmo a ferida, diz, eu vou tirar aqui tudo que tiver com pus, porque eu quero a cura, né? Eu quero, de alguma forma, carregar essa cicatriz, sabendo dessa dor e sabendo que ela é constituinte, que faz parte da minha identidade, mas de outra forma, ressignificando, né? Trazendo outras camadas e outros matizes. E aí eu acho que a gente tem muita coisa para falar ainda de literatura argentina, de literatura chilena, de espaços da recordação, de lugares de memória, as nossas reflexões e discussões, né, sobre essa literatura e sobre memória e ditadura e tudo isso. Eu acho uma ótima ideia a gente ter a possibilidade, né, de continuar discutindo esses assuntos. Eu tenho uma última pergunta. A gente falou de memória, a gente entendeu, né, você explicou como a memória ela é uma sobreposição de temporalidades, como ela afeta o presente e compromete o futuro, mas a gente não pensou muito na relação entre memória e história. Tipo, qual seria a diferença entre essas duas coisas? Quando a gente pensa as relações entre memória, história e literatura, colocando a literatura também no meio, tem estudiosos mais tradicionais e tem muita gente que vai conceituar e explicar isso de diferentes formas, né? Eu não me prendi tanto a essas especificações, no sentido que a minha preocupação maior foi com a narrativa literária. Mas tentando responder a tua pergunta, as pesquisas em história, de maneira geral, elas se preocupam muito com a documentação, né? Com a documentação histórica, com aquilo que pode ser considerado documento e que pode ajudar nas reflexões e na perspectiva de desenvolvimento da questão historiográfica, né? Como entender essa determinado acontecimento a partir das documentações históricas que se tem sobre ele.
E aí, para alguns historiadores, pensar memória é outra coisa, é outro campo. Né? Memória estaria muito mais relacionado a memória estaria muito mais relacionada à oralidade, né? A isso que é passado de geração em geração, considerando, por exemplo, 3 gerações. Né? Alguns vão fazer, inclusive, essa marcação. Esses acontecimentos e essa narrativa que ainda é habitada, né, por corpos que significam permanentemente aqueles acontecimentos. Enquanto que na perspectiva histórica, não necessariamente está preocupado com esse sentido de pessoas que estão construindo reflexões sobre um determinado acontecimento. Né? Ele vai estar muito mais preocupado com as questões da documentação e como interpretar isso a partir dessa documentação. Claro que há diferentes tendências e vertentes dentro da história. E a nova história, inclusive, traz várias perspectivas que trazem um deslocamento sobre isso, né, que pensam mais nessa construção de narrativa. Nos grupos de trabalho que eu participei com minha pesquisa, sempre era uma confusão. Quando a gente tentava explicar um pouco isso e problematizar também a narrativa historiográfica com desconfiança, que é algo que muitos autores vão fazer. Isso é muito forte, por exemplo, na literatura chilena, como há uma desconfiança da história oficial. Como também Riquet vai dizer isso, né? Como, dependendo de quem está no poder em uma determinada sociedade, em uma determinada época, pode-se fazer uma manipulação da memória, né? Uma manipulação dos acontecimentos históricos para contar a história a partir de determinada perspectiva, né? A partir de determinada visão que pode manipular aí os fatos históricos. E aí, se a gente pensar sobre isso, tem toda. Se a gente for para os livros de história, a gente vai encontrar muitas histórias mal contadas. Né? Então, do que a gente estava falando de ditadura, do que a gente estava falando de colonização. Então, no Brasil ainda é muito comum os livros didáticos, a perspectiva da história que chega na escola continuar numa defesa da colonização, em uma comemoração pela chegada dos europeus no Brasil. Quando a gente vai para uma perspectiva indígena desse mesmo acontecimento, a gente vai encontrar a revolta, a gente vai encontrar a invasão, a gente vai encontrar o genocídio. Então, na perspectiva dos estudiosos e estudiosas da memória, a gente diz que permanentemente existe uma batalha, disputas de narrativas. Né? Então, a gente está permanentemente reconstruindo esse passado. E é o que eu acho que o nosso presente pede. Né? Então, eu preciso contar de outra forma a colonização, a chegada dos europeus aqui. Me ensinaram, quando eu era menina, que era para se comemorar. Né? Era para se comemorar essa chegada. E hoje em dia eu percebo que há uma desonestidade ou há uma perspectiva limitada. Né? Porque não me disseram que, talvez, numa perspectiva etnocêntrica, europeizante, né, pode-se considerar que a gente ganhou muito com essa chegada. Mas, em outra perspectiva indígena, por exemplo, isso foi uma das maiores violências da história da humanidade. Numa perspectiva negra, isso foi algo que trouxe extremo sofrimento para os meus ancestrais e que traz sofrimento para o meu povo até hoje. Então, é tudo isso. Não sei se eu consegui responder, Tiaguinho. Respondeu sim. E eu fiquei pensando aqui por quê, né? Por que a gente continua contando essa história oficial e a quem interessa, né? Porque, de certa forma, essa história ela é economicamente extremamente interessante, né? Porque ela permite que os processos de colonização eles continuem. Então, agora a gente está vendo, por exemplo, um avanço nas terras indígenas, né? Os indígenas estão sendo expostos novamente a uma retirada de suas terras, né? Estão perdendo suas terras, estão tendo que lutar muito contra isso. E, assim, esse discurso oficial, né? Essa história oficial que diz que precisa trazer a modernização, precisa desenvolver determinadas regiões, como ele é benéfico para algumas pessoas, né?
E eu acho que a gente precisa problematizar isso permanentemente para que a gente consiga se recolocar, né? Se recolocar enquanto país, um país que entende a sua diversidade cultural e a sua diversidade histórica, e nessa recolocação que a gente consiga respeitar mais as diferenças e as pessoas. Thaís, aí eu tenho uma última pergunta. Eu acho que depois dela, de repente, a gente já pode caminhar para para o fim. Você acha que nós, pensando nessa história de batalha, de narrativas ou da necessidade de recontar a história a partir de outras perspectivas, né? Você acha que a gente tem conseguido fazer isso? Tiaguinho, aí voltamos, né, para o pessoal é político. E eu acho que talvez nós dois tenhamos, acho que talvez Camiloca também tenha, né? E eu acho que há uma tendência, fins, lógico, né? Uma tendência epistemológica de fins do século XX e inícios do século XXI, de reelaboração, né? De pluralização de perspectivas, no mínimo. No mínimo, pluralizar. E há pessoas como nós que estão muito interessadas nas narrativas que ainda não tiveram o devido, a devida atenção, que ainda não foram tão divulgadas, que ainda não foram tão discutidas, né? Então, eu tenho muito orgulho do meu projeto de pesquisa nesse sentido, né? Porque durante toda a minha formação em letras, eu não li sequer uma obra literária com a temática da ditadura. Nenhuma, nem em língua portuguesa, nem em língua espanhola. Né? E por que eu não li? Em toda a minha formação, eu não li nenhuma obra de escritor ou escritora negra. Né? Eu estou dizendo, a universidade não me pediu para ler, né? Eu li por conta própria. Então, por quê? Por que não? Né? Então, no meu caso específico, eu estou muito atenta à minha postura no mundo. Só para dar um exemplo muito claro que as batalhas não cessam e que o pessoal é político. Então, eu participei essa semana de um evento para discussão de hispanidade. Dia 12 de outubro foi o dia oficial que Colombo, em português, né, chegou na América, chegou nas Antilhas. Chegou na América e esse 12 de outubro foi pensado durante algum tempo, né, a partir da Espanha colonizadora, foi pensado como Dia da Hispanidade, ou Dia da Raça, né, ou o dia de se comemorar a união dos povos. Né? Então, essa ideia de um respeito entre os povos, que é maravilhoso. Só que não é isso que a gente vive. Não é isso. E aí me convidaram para participar desse evento com uma série de professores de espanhol, estudantes de espanhol, tanto estudantes de espanhol de formação como professores de espanhol, quanto estudantes de espanhol da universidade e de outros cursos, relações internacionais, de outros cursos que participam do núcleo de línguas e têm interesse em espanhol. E um professor argentino, né, falando sobre o Dia da Hispanidade com toda essa beleza da união, com toda essa beleza da reformulação no presente. Só que, de uma forma que ele estava propondo, ele propunha, mais uma vez, alguns apagamentos. Né? Então, ele propunha, de alguma forma, uma política de esquecimento. Porque se eu explico aos meus alunos que essa hispanidade, né, que essa comemoração como é que eu posso dizer? É algo simplesmente para ser celebrado numa perspectiva comemorativa, isso é, mais uma vez, alimentar a lógica colonizadora, alimentar a lógica dessa história oficial que não valoriza outras existências, outras línguas. Né? Então, minha apresentação foi muito centrada em literatura de autoria indígena. Né? Foi muito centrada em uma literatura que desafia essa ideia de hispanidade. E desafia essa ideia de hispanidade no sentido de, sim, ok, né? Então há um contato entre as culturas. Não podemos negar que somos produto, entre aspas, né? Mas somos
produtos da colonização, não podemos negar. Falamos português, falamos espanhol, sim, mas existe uma série de outras línguas que ainda estão aqui. Ainda não, né? Que estão aqui, que continuarão, espero que cada vez mais fortalecidas. Existe uma série de culturas que estão aqui. Existem muitas outras formas de ver esse acontecimento. Né? Então, ver esse acontecimento a partir de outras leituras e de outras vivências. Né? Então, eu levei uma série de imagens de Colón genocida, né? Colombo genocida, assassino do povo no México, botando a estátua de Colombo abaixo, não nos representa, que é o que eu adoraria, explodir a estátua dos bandeirantes em São Paulo, porque a gente tem ainda isso. Não é vergonhoso uma cultura que um povo que continua exaltando o assassino de índio? Minha gente, é vergonhoso, porque continua lá. Então, problematizar isso e trabalhar com essas literaturas, está dizendo o que eu disse aqui hoje, o pessoal é político. Você escutar o coleguinha dizendo mais uma vez esse discurso oficial e o discurso hegemônico, e você dizer, dá licença, eu estou aqui, porque foi isso que eu disse eu estou aqui me tremendo, eu preciso falar. A gente não vai esquecer, não. A gente não tem como esquecer a colonização. A gente não tem como esquecer os malefícios da colonização. Existe uma unidade dos povos hispânicos, a gente pode falar sobre essa unidade, mas em que medida? Porque é a Espanha que continua se beneficiando da colonização, enquanto nós continuamos sendo explorados, se não pela Espanha, pelos Estados Unidos. Né? No caso do Brasil, Portugal continua se beneficiando dessa colonização. Então, simplesmente não considerar isso no presente, na minha perspectiva, como estudiosa da memória, é um absurdo. E aí eu disse isso lá no evento, disse isso para os meus colegas, e fui aplaudida por algumas pessoas, outras pessoas ficaram achando que eu tinha alguma exaltação, porque é isso que dizem, né? Quando a gente diz as coisas de uma maneira muito clara, a Thaís não deve estar muito bem. Aí eu nem ligo. Thaís é louca. Eu estou pensando aqui nas coisas que você disse, assim, principalmente na frase ainda estamos aqui, né? Você colocou em algum momento, e eu acho essa frase extremamente potente, né? Tipo, estamos aqui. Tipo, a gente não quer saber o que você acha, o que você pensa de nós, a gente quer ter os mesmos direitos, a gente quer ser respeitado, a gente quer desfrutar do espaço da mesma forma que outras pessoas, né? Que outras pessoas privilegiadas. E, Thaís, eu também fiquei pensando agora no que você disse, e eu acho bem importante também entender como, de repente, essa mudança ou essa incorporação que as universidades têm feito dessas outras narrativas, dessas outras vozes, de se pensar a literatura indígena, né? Como ela está associada também a uma democratização da própria experiência universitária. Então, somos todos professores universitários, mas eu acho que a gente se diferencia muito dos professores ou das pessoas que tinham acesso a esse lugar, né? Então, eu acho, na minha família, por exemplo, eu sou o primeiro professor universitário, e isso está relacionado a um processo de transformação social, né? De geração de oportunidades para as pessoas e de inclusão dessas outras perspectivas, porque eu acho que talvez a gente não pudesse ou não fizesse essa inclusão se a gente não tivesse também essa posição no mundo tão específica. Tiago, concordo completamente. É essa a reivindicação. Eu quero mais estudiosos negros, eu quero mais estudiosos periféricos, né, no sentido social. Eu quero mais estudiosos indígenas, eu quero mais estudos de gênero, estudos LGBTQI. Eu quero outras narrativas e outros estudos e tudo isso. E é tão forte, eu acho, para a gente que vem assim. Eu estou dizendo para a gente porque eu sei que você também vem de uma realidade e uma família não acadêmica, né? E de uma realidade mais simples socialmente. E acho que nesse sentido a gente é muito próximo. E eu te dizia semanas antes da minha defesa do doutorado, eu pensava o tempo inteiro nas minhas avós analfabetas. Eu disse, menino, como é isso na minha cabeça? E eu ficava assim, minha avó materna, minha avó paterna nunca aprenderam a escrever o próprio nome. E agora eu vou ser doutora em letras
é muito forte, é um processo que desmonta essa engrenagem, que quer nos invisibilizar, que quer nos destruir, porque é isso, nos destrói de inúmeras formas, e destruíram muitos antes de nós, né? E ver essa resistência, porque é uma resistência muito clara, indígena, negra, né? Ver esse povo que continua, e continua com uma alegria, que é muito nossa também, e que a gente não deixou roubarem, né? É muito forte, é muito potente nessa construção de futuro. É isso que eu quero. Ainda estamos aqui e queremos os mesmos direitos. Então, eu acho que a gente pode encerrar, né, essa primeira rodada de conversas. Eu estou aqui impactado, completamente mobilizado por essa fala e entendendo que vale a pena lutar, vale a pena mobilizar ideias e pessoas, né, em torno dessa disputa de narrativas que desestrutura um pouco a realidade e transforma o nosso mundo num espaço um pouco mais acolhedor para as pessoas. Então é isso. A gente continua esse bate-papo, né, falando sobre essa literatura no próximo episódio. E tchau. Vamos embora. É um cheiro bem grande. Grata demais por poder falar aqui, discutir. É sempre muito gostoso para mim. E a gente espera vocês no próximo episódio. Tramando. 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 Tramando.